Muito bem, meus amigos, estamos de volta ao vivo, aqui pela TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e YouTube, com o nosso Jogada de Classe, programa que você gosta de assistir, porque sabe do respeito que a gente tem aqui no programa com todos aqueles que envolvem o futebol, até com a bola, né? Você respeita a bola, Ruth? Eu não te ouvi. Agora sim. Você respeita a bola? Claro, sempre. Porque ela é a razão de tudo, né? Se maltratar a bola, não tem futebol, né, Ruth? Não tem futebol. Eu queria só complementar uma fala aí rapidamente, Orlando, sobre o Cruzeiro, né? Não tive a oportunidade de falar antes. Eu não concordo com quase nada, para te falar a verdade, que o Anderson falou, porque, primeiro, que eu não vi, nem no primeiro tempo, um time tão criativo como ele destacou. E outra coisa que me chamou muita atenção é que no final ali, o Cruzeiro precisando, tudo bem, né? Precisava de mais perna, vamos dizer assim, para jogar, uma série de questões ali, mas eu achei que ele colocou a garotada, né? E aí acabou que o time perdeu um pouco mais. Então eu não concordo praticamente com nada do que ele disse. Ele já sabia, inclusive, como que ele pegaria o Cruzeiro. Ok, Chico Sá Veículos tem 30 anos de mercado, portanto, total experiência no que faz. Chico Sá Veículos fica na Avenida Francisco Sá, número 700, no querido bairro do Prado, onde mora o Paulo Azeredo. Ô, bairro bonito, hein, Paulinho? Eu gosto muito do Prado, viu? Bons restaurantes. Gostoso, viu, gostoso, bons restaurantes, Acesse o site www.chicosaveículos.com.br, www.chicosaveículos.com.br, ou acesse o telefone que é 3371-2501. Facinho, 3371-2501. É o telefone de onde você encontra o maior número de carros usados e seminovos para fazer uma excelente compra. Estou falando de Chico Sá Veículos. Bom, finalizamos as coisas do Cruzeiro, só lembrando que o Cruzeiro joga quarta contra o CRB, já entra perdendo 4 horas, bem lembrado, que já entra perdendo de 2-0, tem que fazer no mínimo 3 gols e não deixar que o CRB faça nenhum. Vai ser muito difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. Assim como está acontecendo no Atlético, né? Porque o técnico Sampaoli pediu quase, hein? Veja só, tem uma distância de tudo, de muito. Quase um time inteiro. Acho que 8, se não me engano, são indicações. Se não me engano, 8 jogadores já são indicações do Sampaoli. Tudo bem, mudou, mas o time, que time que vai jogar? Sampaoli, argentino, grande técnico, aprenda. Futebol tem que ter um time escalado. Sempre, se puder, sempre. Trocar só uma vez ou outra. Cada dia um time não dá para vencer, uai. Hein, ô Vinícius? Orlando, olha só, o Sampaoli pediu 7, 8 reforços, né, que chegaram aí. E ainda é pouco. Porque se a gente olha o elenco do Atlético, por exemplo, os pontas. O Atlético tem o Marquinhos, Savarino e Keno. Tem 3 opções. O Keno ainda não está tão bem fisicamente, sente a falta do ritmo de jogo. Marquinhos e Savarino não estão bem, falta opções. Perdeu o Natan, qual que é a reposição? O Johan não tem a mesma qualidade, está devendo. Então, eu dou razão assim, para o Sampaoli pedir os reforços, e ele não pediu depois que perdeu os jogos, ele já pediu os reforços ainda nas vitórias. E sobre essa questão da escalação, Orlando, aí eu discordo de você, até pela questão física. A gente vê hoje muitos jogadores muitos clubes perdendo jogadores por lesão, principalmente lesão muscular. Depois dessa quarentena aí do futebol, são jogos domingo e quarta. Então o tempo de recuperação ele é muito curto. A gente viu o Guerreiro saindo contundido naquele jogo do Fluminense, o Atlético perdeu o Natan, tem outros exemplos também. Então, se não rodar o elenco, os clubes vão ficar sem opções, porque os jogadores vão sair machucados. Sim, mas, o Vinícius, antes que entra o Paulinho que está querendo falar aí, rodar o elenco, o time é uma coisa, mas todo jogo mudar, porque você roda, o cara joga 3 partidas ali, o time, ok? Agora vamos tirar fulano porque ele cansou, jogou 3. Isso na época que eu era repórter, na época que eu tinha a idade de vocês, não tinha desculpa essa expressão, não tinha essa frescura, não. O cara jogava, era 200 jogos, se não machucasse, não saía do time. Agora, hoje, cada jogo é um time diferente. Agora, será a pergunta... Mas esse é o diferencial dele, Orlando. Vamos ver, eu quero saber se esse diferencial vai dar certo. Eu acho que vai dar, sabe por quê? Primeiro, a questão, a gente tem aí, por exemplo, no Atlético, se eu não me engano, até a 10ª rodada, que é contra o Bragantino, o time vai jogar quarta domingo.
Então, assim, já tem a questão do desgaste. Não tem como, o jogador realmente se desgasta. Agora, é importante destacar também, e a gente até já falou sobre isso aqui no programa, o próprio Marquinhos, em uma entrevista coletiva, disse que ele treina todas essas variações. Então, eu acho que o diferencial do treinador é exatamente essa rotatividade. O que acontece é que nas 3 primeiras rodadas, ele venceu com essa rotatividade. E aí, como ele não venceu nas últimas 2, acaba que a torcida e até mesmo nós da imprensa... Não, ele venceu jogando muito bem, na minha visão. Que é isso, Orlando? Você tá doido, Orlando? Na minha visão, ele venceu jogando muito bem. Orlando? O time foi criticado. O Atlético virou um jogo pra cima do Corinthians que tava 2-0, Orlando. Esse jogo é do Flamengo. Esse jogo é do Flamengo enquanto o Ceará. Mas olha só, o único jogo que eu... Enquanto o Ceará. Enquanto o Ceará também jogou bem no segundo tempo. Eu acho que o único jogo que o Atlético não jogou bem foi contra o Inter. O resto até jogou bem. Não, e não jogou bem, né, Caio, também, se você for olhar, perante aos demais. Quando o Botafogo, se estivesse jogando até hoje, estava 2-1. E tem mérito do Inter também, né, Paulinho? A gente não pode esquecer isso. O Inter é um bom time. O Inter é um bom time, só que o Inter, vamos lá então, o Inter é um bom time. Só que esse jogo, eu tô vendo os melhores momentos aí, ó. O Internacional também criou nada não, gente. O Internacional criou duas oportunidades e pronto. Ele teve mais efetividade, eficiência. Agora, tem que ter paciência. O time do Atlético não é um super time, como alguém já colocou aí por aí afora. O time do Atlético não é um super time, não é. E não existe super time hoje no Brasil. O super time que existia, hoje também, está atrás de um monte de gente. Né? Que ela trocou o treinador. Esse é super time mesmo. É super time, porque, ó, gastou até mais do que o Atlético. E a folha salarial é muito maior que a do Atlético. Agora, o super time não está encaixado esse ano, pelo menos até agora. O Domenech também não conseguiu dar seguimento ao trabalho excelente que foi feito pelo Jorge Jesus. Então, eu concordo com o Vinícius. Esse ano não tem super time. Esse ano o campeonato vai ser disputado até o final. Não vai ter um time, na minha opinião, que vai disparar. A não ser que o Flamengo volte para os trilhos aí, porque o elenco do Flamengo é muito superior que os demais. Muito superior. Agora, vamos aguardar. Eu acho assim, o Atlético não jogou bem contra o Internacional. Ponto final. Criou muito menos oportunidades. Muito menos oportunidades que os outros jogos. Okay. Eu preciso chamar o Sampaoli, que não dá tempo. Fala, Ruth, que rapidinho. Eu prefiro a Ruth. É porque eu queria só concluir aqui, né, a minha fala. Eu acho que o Atlético ele não foi muito bem no primeiro tempo contra o Ceará e não criou muitas chances, embora também não tenha sido um jogo tão ruim no final de semana contra o Inter. Porque, na realidade, se você analisar o estilo de Sampaoli de Kudê o estilo de jogo de Sampaoli e Kudê, eles são muito parecidos. A diferença é que o Kudê abriu mão do estilo de jogar dele, que ele preza, para fazer o jogo, para vencer. Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele fez um gol no início, depois fechou o time e parou de atacar. Parou, na verdade, de fazer o que ele tinha que fazer, entendeu? Mas eu enxergo dessa forma. Ok, vamos então ao Sampaoli falando aqui no Jogada de Classe. É um jogo que, salvo los 7 minutos del primer tiempo, fuimos superiores. Intentamos atacar como es la característica de nuestro equipo, contra un equipo que cierra bien, que falla bien atrás, que presiona mucho el balón, que junta mucha gente. El equipo intentó, lamentablemente la desventaja hizo que se juegue un partido más cómodo para Inter que para nosotros, pero nosotros fuimos a buscar y lamentablemente tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar. Nosotros venimos jugando cada 3 días y las mudanzas van a ser necesarias con este tipo de torneo. Para mi criterio, cada juego es diferente y tiene que jugar aquel jugador que está 100%. O sea, yo no admito que en este tiempo haya un equipo que tenga rendimientos altos jugando cada 3 días. Muito bem. Agora o Atlético, naturalmente, né? Se eu tiver errar aqui, vai ser fatal para mim. Mas, naturalmente, já é o campeão mineiro, né? Porque, inegavelmente, a diferença do Atlético, com esses jogadores todos, os recém-contratados, Sacha jogando e tal, Tom Benção não vai aguentar a parada. Ou vai, Caio? Orlando, rapidamente, eu queria complementar um pouco esse assunto da rotatividade, dizer que na Europa é muito comum essa rotatividade também, mesmo de jogo para jogo. E aí o Paulinho e o Vinícius podem me ajudar. Eu não acho que ele não troca mais de 60% de um time de um jogo para o outro. Ele troca 3, 4 atletas no máximo.
E outra coisa fundamental, a gente falar que antigamente não tinha isso é desproporcional, né? Porque antes um atleta corria 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje a gente chega a 12, ou seja, quase o dobro. Então, fazendo uma matemática simples, se a gente tem 22 jogadores e eles correm o dobro hoje, são, entre aspas, 44 jogadores no espaço. Mas com relação, acho que o Atlético realmente é favorito a Tombense. Eu acho que é uma vantagem que a Tombense pode tentar explorar, né? O tempo que vem treinando, talvez em termos físicos vai estar menos desgastada, mas a qualidade tática, técnica do Atlético é muito maior. Se me permite, gente... porque assim, além dessa questão de... Na verdade, ele roda peças importantes e fundamentais de acordo com o esquema tático que ele está querendo imprimir em determinado momento do jogo. Outra coisa que a gente tem que avaliar é que hoje você tem a possibilidade de trocar meio time de linha. Então, não tem por que não usar essa vantagem, né, de fazer 5 substituições, por exemplo, e alterar toda uma dinâmica de um jogo. Eu vejo muito positivo dessa forma. É óbvio que nas derrotas isso não vai ser tão bem aceito. Em relação ao Tombense, eu acho que a questão física não vai ser tão diferente, né? Porque a Tombense também está jogando na Série C, inclusive não vem muito bem na Série C. Teve uma vitória até agora, perdeu para, se eu não me engano, foi para Volta Redonda no último jogo. Isso. E então, assim, claro, o Atlético tem mais qualidade técnica, isso é inegável, não tem nem como a gente falar que não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Campeonato Mineiro é outra coisa, né, gente? É outra coisa. Vamos, então, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, no último bloco, vamos falar do Coelhão um pouco mais, finalizar as questões do Atlético e mostrar para vocês os gols da rodada. Até já, gente!